boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez. Eu sou a Inês Leão, do Instituto Integrando, e vamos trazer para vocês algumas informações que pensamos, acreditamos que será muito útil a vocês. E só por hoje eu desejo que vocês tenham uma sexta-feira muito linda, muito iluminada, com muito amor no coração. Né, Sidney? É isso daí, Inês. Boa tarde, ouvinte. Hoje ao vivo aqui pelo Face, né? A transmissão ao vivo. E muito legal. Vamos lembrar ali, hein? De ficar olhando para câmera. É mesmo, gente. É novo esse formato. E o nosso primeiro programa nesse formato, né? É verdade. E tá todo mundo ali olhando na câmera, assim, deixa eu ver como é que tá saindo, vamos ver como é que tá o visual deles. É verdade. E é só por hoje, né? Só por hoje serei grato, só por hoje serei despreocupado, só por hoje... Não vou me irritar. Só por hoje serei gentil com todos os seres vivos, só por hoje farei minhas obrigações. Sim. Né? Esses são os 5 princípios do Reiki. Né? E a gente vai falar hoje dessa energia maravilhosa que é o Reiki. Mas eu queria antes, Inês, pedir aqui desculpas para um ouvinte da semana passada, porque depois assistindo a gravação que o Jean ali faz pra gente e joga no YouTube, eu ouvi que o rapaz chamava Roque Dutra. E nós ficamos aqui o tempo inteiro chamando de Joaquim. Mas olha, eu acho... Mas viu, Roque Dutra, se você estiver ouvindo aí, acho que tem uma explicação, inclusive, para a tua questão. Porque talvez seja Joaquim, sim, tá? Talvez você tivesse sido Joaquim aí numa vida passada e você está trazendo de lá esses comprometimentos, porque não é possível, né? Passamos o programa chamando você de Joaquim. Mas, de qualquer maneira, ou Joaquim ou Roque Dutra, meu amigo, os comprometimentos são teus, né? Então, é você, de fato, que precisa ajustá-los aí, tá bom? A gente está lá para te ajudar se você quiser. Mas desculpa aí por ter te chamado de Joaquim ao invés do teu nome mesmo, que é Roque Dutra. Nós temos uma ligação, assim, um tanto de muito carinho com o Joaquim, sabe? Talvez isso explique alguma coisa também. Pode ser, né? Joaquim Alves, né? É verdade. Sim, nosso querido Joaquim Alves, da Casa do Jô. Casa do Jô, exatamente. Beijo para todos da Casa do Jô. Na Vila Gustavo. Vila Gustavo, exatamente. É a nossa casa, e não é a segunda casa, na realidade, lá acho que é a primeira casa, sim, né? É a nossa primeira casa. Verdade. Então, mas vamos hoje falar do Reiki, né? Dessa energia bacana, dessa energia poderosa, dessa energia gostosa, né? De todo o potencial que a energia do Reiki nos traz, né? E, aliás, emendando um pouquinho aqui da Casa do Jô, eu acho que, não só acho, mas eu, pelo menos, tenho muita certeza de que a Casa do Jô, ela foi uma precursora para nós, né? Sem dúvida. Para esse trabalho, né? Sim. Para esse comprometimento nosso com o Reiki. Sem dúvida, sem dúvida. A Casa Espírita Joaquim Alves, né? Nós somos trabalhadores. É uma casa que segue o kardecismo. E foi a partir de lá, de fato, que nos impulsionou para esse instituto, para essa ideia do Instituto Integrando, exatamente isso, né? Podemos dizer que foi onde tudo começou, de fato. Eu fiz a minha formação de Reiki um pouco mais de 15 anos atrás, numa universidade, né? E a questão de uns 4 anos com esse trabalho lá na Casa do Jô é que a coisa desandou aí, ou andou de uma vez, né? Desandou no bom sentido, né? Que a coisa andou de uma forma muito bacana, né? E como a gente vai ter o curso amanhã, amanhã tem o nível 1, né? A gente aguarda, né? A nossa escola, ela aguarda os 21 dias para fazer o nível 2. O Reiki, dentro dessa coisa muito democrática que é o Reiki, cada escola tem uma forma de olhar, de ver o Reiki. A gente procura seguir o mais próximo possível do original, né, de Mikao Usui, que foi o fundador, o criador do Reiki.
Ou o redescobridor, né? O redescobridor, coloca, né? O redescobridor. Então a gente explica, ensina, enfim, explica bastante isso durante o curso para que você entenda e saiba exatamente o que é ser reikiano, o porquê de ser reikiano, né? É muito legal o nível 2, o nível 3, o mestrado, mas o nível 1 eu continuo acreditando que é o mais importante, porque é quando a gente aprende de fato a ser reikiano, o porquê de ser reikiano, né? E isso faz toda a diferença no nosso entendimento, né? É o primeiro contato com o reiki, é o primeiro né? contato. É o início de tudo, né? Então é muito apaixonante. É o despertar, né? O reiki ele é dividido nos níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3 e mestrado. Algumas escolas chamam de nível 3A ou 3A e 3B. O 3B seria o mestrado. A gente segue o nível 1, nível 2, nível 3 e mestrado. O nível 1 é o despertar, né? O nível 2 é a transformação, o nível 3 é o mestre de si mesmo, né? E aí sim a gente está preparado para fazer um mestrado e aí ensinar o reiki, iniciar as pessoas no reiki, e é uma jornada linda, uma jornada muito bacana, né? E o reiki ele vem cada vez mais mostrando, né, e comprovando a sua eficiência. Sim. Né? Tem um trabalho muito bacana do Dr. Ricardo Monesi, é um médico, professor na USP, e defendeu a tese de mestrado dele, isso mesmo. Comprovando a eficácia do reiki. Né? Cientificamente comprovado, né? Então hoje o reiki é cientificamente comprovado. E tanto é que em vários hospitais muito bem renomados, hospitais muito importantes, aliás, desde hospitais particulares, privados, até postos do SUS, já atendem, as pessoas já atendem e entendem que o reiki é um complemento magnífico, essencial em qualquer terapia, em qualquer tratamento que o paciente esteja fazendo. Ele vai potencializar a melhora do paciente. Sem dúvida, é isso mesmo. E nessa tese que o Dr. Ricardo Monesi apresentou, ele apresentou uma das apresentações dele, o quanto o reiki, porque o reiki, né, na formação de reiki, a gente aprende os símbolos e cada símbolo tem uma função. Tem no mínimo 2 funções cada símbolo. Sim, no mínimo. E um dos símbolos é o que envia o reiki à distância, né? Para uma pessoa que não está presente, enfim, você envia à distância. Você pode enviar para outro país, enfim, né? Qualquer distância, qualquer na verdade. Distância, não há existe distância. É só se não é presencial, ele é enviado. Exatamente. E o trabalho que ele apresentou foi muito bacana, porque o paciente estava internado e sendo monitorado. E ninguém sabia lá, nesse monitoramento, lá no hospital, que o Dr. Ricardo Monesi iria pedir para um grupo fora dali do hospital, num outro local, enviar para esse paciente o reiki à distância. E ele pediu para que o paciente ficasse sendo monitorado e não avisou também para os reikianos para quem seria ou que horário seria. Ele simplesmente pediu para que os reikianos depois enviassem para ele o horário em que eles enviaram o reiki à distância. E aí ele comparou com os dados da medição dentro do hospital. Né? Fantástico. E a diferença foi muito grande. Né? A diferença no horário em que eles estavam enviando o reiki à distância e o resultado nos gráficos foi uma coisa assim fantástica. O que de fato comprova, né? Uma das comprovações, e por isso a tese dele foi aprovada pela bancada, da eficácia do reiki. Sim. Porque foi comprovadamente conseguiu se comprovar o envio do reiki, né? O paciente estar recebendo exatamente. A energia naquele momento. Por esse monitoramento, né? Ficou muito claro que não, ou seja, não havia como duvidar. Não tem como duvidar. Não tinha como duvidar, né? Não foi uma vez, né? Não, foi um trabalho claro, de mestrado, sim, foi uma comprovação. exatamente. Foram vários pacientes em vários dias e horários alternados, né? É um trabalho muito legal.
Durante o curso a gente apresenta algumas coisas do Ricardo Monesi, e o principal, né? Ensina a você ser reikiano, né? Entender de que maneira usar os símbolos, né? Fica ligado aí, daqui a pouco a Inês vai passar os nossos contatos e você vai poder, vai ganhar um presente. A gente sempre dá um presente, né, Inês? Sim, a gente gosta de presentear. A gente já tem um ouvinte. Olá, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde, querida. Meu nome é Andréia. Oi, Andréia. Eu gostaria de saber qual a diferença do reiki e apometria, se você pode me explicar. Eu vou te ouvir pelo rádio, tá? Obrigada. Ok, muito obrigada. Um obrigada beijo para você. Legal. Bacana a pergunta, né? Eu gostaria até um pouco antes de te responder, Andréia, mas já te respondendo, nós temos uma amiga que levou o animalzinho dela, um gatinho, no veterinário. E o veterinário, e ela chegou, e ela é reikiana, nível 3. E ela disse pro veterinário ali, eu estou aplicando reiki nele para ele melhorar. E o veterinário falou, olha, eu conheço o reiki, mas eu conheço uma coisa muito melhor do que o reiki. E disse para ela qual era a técnica que ele usava, né, dentro de uma religião, enfim, que por sinal eu gosto muito, não vou entrar no mérito, né? Mas é uma aplicação de energias também através da imposição das mãos, que é muito bacana, eu adoro, e tem resultados muito legais também, mas não tem melhor ou pior, né? O que eu queria falar é exatamente isso, não tem essa questão de uma ser melhor do que a outra, né? O reiki não é melhor do que essa não é melhor do que a apometria, a PNL não é melhor que a psicanálise não é melhor que a hipnose. É aquilo que se ajusta melhor a você, aquilo que tem mais significado para você, aquilo que encaixa melhor nas tuas vivências passadas. Crenças, a gente acredita em vidas passadas, é óbvio, né? A gente vem de outras vidas, nós somos seres espirituais habitando um corpo. Né? Um corpo físico, um corpo físico. Terreno, né? E nós viemos de muitas e ainda vamos para muitas ainda, né? E aí a gente vai se reencontrando aqui com essas técnicas, a gente vai se reencontrando com essas terapias, né? Então, não entendo que há algo melhor ou pior, né? Mas existe uma diferença. Existe uma diferença. Algumas elas são mais focadas para um tipo de questão, de problema, uma outra é focada para um outro, né? Mas são todas energias. Mas respondendo a Andréia, é assim, a apometria, ela é muito ampla, tá? Eu vou falar aqui da forma com que eu entendo, né? Ela é muito ampla, mas ela veio basicamente para as questões de obsessão. Então, os obsessores, eles são encaminhados para hospitais etéricos, para locais etéricos, para as escolas etéricas, para que ele deixe você livre, né, dessa questão. Você é dividida, nós somos divididos em vários corpos, aí precisa de um entendimento e de um estudo maior da apometria. Mas respondendo basicamente a você, ele é focado, mais direcionado para essa questão obsessiva. O reiki, ele trabalha isso também, né, ele trabalha o nosso corpo emocional, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico e o nosso corpo mental. Então, ele vai trabalhar a questão das obsessões espirituais? Claro que vai. Mas ele vai trabalhar todo o conjunto desses 4 corpos. Então, na apometria, você tem um resultado muito mais rápido, é fato, do que, por exemplo, no reiki, né? Mas nas questões de saúde, por exemplo, onde, inclusive, o Ricardo Monesi comprova a tese dele, que são nos casos de câncer, a cura, né, a melhora dos pacientes a cada vez que eles vão recebendo o reiki é muito grande, né? Então, é isso que a gente está dizendo. O reiki, ele segue por um processo que ele vai, sim, te harmonizar espiritualmente e vai cuidar muito também da tua saúde, das tuas células, daquilo que não é visto, né? Do alinhamento dos chakras, né? Para o equilíbrio, para que você se equilibre. Exatamente. E a apometria, ela é mais direcionada, né? Tanto que o reiki, o ideal é que você receba reiki toda semana,
para que você se mantenha sempre harmonizada, sempre alinhado aos teus chakras. A apometria, você faz um tratamento e você pode ficar 1, 2, 3 anos sem precisar de um novo tratamento apométrico. Eu ia dizer justamente isso, que é como se você chegasse lá para passar num atendimento. Lá no Instituto a gente trabalha com apometria também, né? Tem um curso de apometria, Tem o curso, inclusive. tem atendimento com apometria. Então, você chega lá, você está com uma questão... Pô, tô me sentindo muito, muito, muito mal. E aí você passou na apometria. Passou na apometria? Ok, foi feito aquele tratamento, aquela limpeza inicial, deixou você mais leve. E aí é como se a apometria preparasse você, para que deixasse você preparado para você continuar recebendo reiki semanalmente, por exemplo, que é o que acontece muito lá, né? Por exemplo. Por exemplo, né? Uhum. Então você vai lá toda semana, você vai receber reiki e você vai se sentir melhor ainda. Melhor ainda, exatamente. Tem mais um. Olá, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Neuza e eu moro no Parque do Carmo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Neuza. Onde é que você mora, Neuza? Parque do Carmo. Parque do Carmo, Itaquera, ali. Isso. É o seguinte, eu sou reikiana e eu já fiz 3 cursos. Amo o reiki. E vou fazer mais um. Eu acho que é uma energia tão boa. Sim. Sim. E aplico, né? Tá, ótimo. Então, eu tenho assim várias situações que eu posso atestar, né? Tá. A última foi com um cachorro meu, um labrador, ele tinha osteosarcoma. Tá. Então, todo mundo sabe assim que é uma doença, um tipo de câncer muito, muito, muito dolorido, Sim. né? E o veterinário falou para mim, olha, vocês não vão aguentar porque o cachorro urra de dor. Uhum. Ai, que dor. Diz que assim é uma coisa horrível. Aí eu não cheguei a passar por essa fase, porque eu comecei a aplicar o reiki, eles queriam amputar. Mas falaram assim, olha, você pode amputar a pata, só que depois o câncer continua, ele não para. Ele vai pegar outras partes, né? Eu falei, então vão deixar só a cabeça do cachorro com o tempo, né? Aí eu comecei a aplicar o reiki. Olha, esse cachorro, ele teve que ser sacrificado, né? Porque ele chegou no estágio que ele não levantava mais. Mas a própria veterinária ficou admiradíssima de ver que ele não chorava de dor. E ele dormia a noite inteira. Eu dava comida para ele na boca, mas ele comia, engolia, né? Uhum. E então ela ficou muito, muito, muito admirada de ver que aquele cachorro não chorava de dor. Muito Que bacana, lindo. muito E bacana. só pode ser atribuído ao reiki, porque certeza. ela mesma falou, sabe? Sem dúvida. Ela falou que cachorros menores, em estágio menos avançado que o dele, urravam de dor dia e noite. Sem dúvida, Neuza, é isso mesmo. Né? E como também vocês estavam falando do reiki à distância, eu faço reflexologia e eu aplicava num cliente meu, né? Eu sou terapeuta e ele tinha problema nos rins. E assim, os pés, as mãos, os braços, muito inchado. E eu comecei, ele não gosta dessas coisas, né? Bom, não aí acredita, eu lá, aplicava, né? eu mandava para ele sem ele saber. O reikiano faz isso, né? E geralmente, de madrugada eu acabava fazendo isso. E então ele estava assim, fazendo 3 vezes por semana a hemodiálise, né? E aí eu aplicava o reiki, mandava o reiki, né, à distância. E aí no dia, mesmo naquele sentido dele desinchar, dele urinar, olha, eu chegava lá e perguntava para ele, de madrugada me deu uma vontade de ir no banheiro, e eu urinei tanto, porque ele tinha que fazer numa garrafa, né, para levar no médico. E, olha, ele foi acontecendo isso até que eu falei, olha, pode perguntar para o médico, ele não precisa mais de hemodiálise. Que bacana. E aconteceu isso realmente. Inclusive, quem atestou isso foi uma médica do Hospital Beneficência Portuguesa.
Que legal, parabéns para você, viu? Muito Então, legal. eu gosto de testar isso porque eu estou sempre incentivando as pessoas a fazerem o curso, né? Isso mesmo, isso mesmo. É disso que a gente vai falar mesmo. E é isso que a gente precisa, né, Neuza? Pois aprender, aplicar e difundir, divulgar, né? não é? Difundir a energia, né? Pois é, eu aconselho todo mundo, eu falo assim que A fazer. todo mundo deveria ser reikiano. Legal, Ai, já Neuza. pensou, né? Um planeta de reikianos, que lindo. Ai, que maravilha, né? Nossa, O planeta perfeito. seria bem diferente. Pois E é é, interessante mas é mesmo. isso aí. Obrigado, E eu viu, fiz Neuza? mestrado, mas eu não me animo a dar aulas, entendeu? Tá, Que bacana. Faça o mestrado e vai iniciar pessoas, porque a tua energia é muito legal e você vai ser muito bem sucedida, e as pessoas que forem iniciadas por você vão ser também excelentes reikianos, pode ter certeza, viu, Neuza? Eu só não tenho confiança em Mas é tranquilo, vai fazendo que a própria energia do reiki vai te encaminhar para isso. Ah, tá. Tá Muito bom, obrigada, Neuza? viu? Agora eu estou esperando o Agradecemos, endereço tá? e o telefone de vocês. A vou Inês já vai passar. passar. Obrigado, Neuza, fica com Gratidão, viu, pelo seu depoimento. Obrigada a vocês. Um beijo. Deus. É legal disso que a Neuza falou, né? Qual é a diferença de aplicar o reiki nos animais? Porque a gente pode aplicar reiki nos animais, a gente pode aplicar reiki nas plantas, a gente envia reiki à distância, né? Na sua casa, no seu carro. Qual que é a quiser, né? diferença de aplicar reiki no ser humano e no animal? O animal não tem superego. O animal não tem emaranhamentos do superego. Então, quando você aplica o reiki no animal, o reiki entra 100%. Né? Eu costumo dizer isso nos cursos. Por mais que eu goste, por mais que eu queira, por mais que eu acredite na energia do reiki, quando eu recebo o reiki, essa energia ela penetra 80%, 85% no ser humano. Porque o próprio superego, ele tem emaranhamentos que eles não permitem. O animal, como não tem, entra 100%. Então, é muito comum, num estágio, inclusive, às vezes avançado, da doença do animalzinho, com 2, com 3 aplicações, o animal está de pé novamente. É muito impressionante mesmo. Não dá para resultado. mudar. O reiki não vai mudar a história. O reiki não vai mudar a programação espiritual do ser humano. Não vai, mas ele vai amenizar, como aconteceu com o cachorrinho dela. Vai amenizar o sofrimento, vai amenizar a dor. Nos Com casos certeza. onde a pessoa está com dificuldade de fazer o desligamento, já venceu o prazo dela. Né? Às vezes ela está no estado vegetativo, ela está acamada, em coma há muito tempo. Você começa a aplicar o reiki, você facilita que esse desligamento seja feito. O entendimento A aceitação, daquela alma, né? o entendimento daquele espírito. E mais uma vez o tempo está acabando. O Jean já avisou ali muito que é só curto mais o tempo minuto. aqui. Eu nem passei o telefone do Instituto. Passa o telefone e amanhã a gente está lá com o nível 1. Para quem quiser, enfim, para quem tiver o interesse de participar dessa energia maravilhosa aí que é o reiki, a gente está por lá. Liga para nós, a Inês vai dar os números aqui rapidamente e a gente espera você. Estão super convidados, tá? Todos vocês que estão nos ouvindo. Gente, o nosso telefone é o 11, tá? A gente tá em São Paulo, tá do ladinho do metrô Tucuruvi, do ladinho mesmo, tipo 4 minutinhos você caminhando. É muito, muito pertinho, é bem fácil o acesso. O nosso telefone, então, é 11 2203 6303 2203 6303. E tem o nosso WhatsApp, que também é fácil, né? 94878 1537 94878 1537. Vou passar nosso e-mail também. Espera. Não dá tempo, Jean? Deixa, Jean, por favor. Rapidamente. contato@institutointegrandosp.com.br. Se alguém quiser que envie reiki à distância para algum ente querido, para algum amigo, só mandar lá para nós, tá, gente? Manda lá por e-mail que a gente envia o reiki à distância para as pessoas. Bom fim de semana, Tá bom? gente. Um beijo, boa sexta.